O tema que me foi proposto, quando me convidaram, aliás, agradecer o convite do pessoal do Proter, é orientações sobre instituições para idosos, né? Quando a gente fala em instituição, a gente pode pensar em vários tipos de instituição, né? Instituição fechada, instituição semiaberta, enfim, vários tipos. Eu vou estar me reportando aqui, pelo menos no começo, né? Voltado mais para casa de repouso, clínicas médicas, né, mais para internação, para esse tipo de instituição. Apesar que no desenrolar aí da apresentação a gente vai estar falando de vários recursos, né, mas só para a gente se situar um pouquinho melhor. Aquela hora eu brinquei que eu ia fugir, porque eu acho que assim, né, quando se fala nisso é um assunto muito delicado, né, que é um momento de decisão e eu acho que vem tanta coisa na cabeça, né, que é um momento mesmo que as pessoas até preferem não pensar muito, né, até brinquei, acho que eu vou fugir. Algumas pessoas colocaram situações particulares, não sei se vão servir como resposta, né, mas talvez seja um momento para estar refletindo mesmo, né. Quando se fala nisso, então, essa tomada de decisão é muito difícil, né? É um momento que, para o próprio paciente, um momento de medo, insegurança, de mudança de vida, né? E para a família, vai suscitar uma série de situações emocionais muito importantes, né? Então, vão ter famílias que vão estar divergindo, né, dessa situação. Algumas pessoas acham que é uma solução, outras pessoas acham que não, né? Então, é um momento muito delicado mesmo para estar se pensando, enquanto instituição fechada, né? Daquilo que a gente estava falando. O que motiva, ou o que faz ter esse primeiro pensamento, né? Problemas sociais, que eu acho que são diversos, né? História de vida, a mudança da família, né, na nossa comunidade, que há anos atrás eram famílias maiores, com muitos filhos, alguém sempre estava sendo preparado, né, para um dia cuidar das pessoas mais velhas ou cuidar dos mais jovens, né? A mulher tinha esse papel muito definido antigamente. Então, isso era uma coisa que não se pensava muito, né, nesse momento. Que mais? As próprias relações, que muitas vezes, dependendo de como a família está se constituindo naquele momento, vai pesar, né? Pessoas que não conviveram muito tempo juntas, de repente têm que voltar a conviver. Isso também acaba sendo uma motivação para se pensar nisso, né? Que se conhecem pouco, que não tiveram intimidade, de repente tem que mudar a vida em função de estar cuidando de uma pessoa, né? Outra motivação, questões econômicas e falta de recursos, né? Porque eu acho que em termos de Brasil, São Paulo, né, a gente tem muita coisa para idoso, mas está começando agora. Então tem uma escassez de recursos mesmo, né? Tanto público quanto privado. Pelo menos aqueles que podem responder em algum grau para determinados problemas, né? E a própria saúde e cuidados, né? Pessoas que necessitam de cuidados mais específicos, mais especiais mesmo, né? Que não dá para poder estar provendo isso em casa. Em que momento, eu acho que isso é uma pergunta que todo mundo se faz, e talvez algumas pessoas tenham colocado isso, né? A gente pode constatar que a pessoa mais velha não pode morar sozinha. Quando isso acontece, né? Quando que a gente tem que começar a pensar nisso como uma realidade? Levado em consideração todas essas questões que a gente já falou, o que vai ser um indicativo mesmo, né, para a gente estar pensando nisso, é a capacidade funcional daquela pessoa estar comprometida, tá? Ou seja, dificuldade de executar as rotinas da vida diária, né? Um déficit cognitivo, uma fratura, a pessoa está acamada, enfim. Resumindo, situações de risco. Isso é um indicativo para se começar a pensar e se ter certeza, né, de que precisa se tomar alguma atitude.
Muitas vezes, devido ao envolvimento emocional que a gente tem, fica muito difícil para o familiar até conseguir avaliar isso, né? Porque às vezes é incabível, é impensável, na verdade, a gente pensar, não, como é que eu vou pôr uma pessoa que convive comigo, que eu tenho toda uma história, meu pai, minha mãe, meu irmão, aquela pessoa que participou da vida, né, toda comigo, pensar nisso às vezes é um choque, né? E nesse sentido fica difícil quem está do lado avaliar. Quando isso está acontecendo, quando as pessoas começam a ter esse tipo de dúvida, eu acho que uma equipe de saúde pode estar ajudando, né? Pode estar avaliando junto, pode estar percebendo quais os riscos e como está lidando com eles, né? E se tem mesmo essa necessidade. Acho que é importante lembrar o aspecto legal dessa decisão, né? Eu coloquei para a gente pensar um pouquinho, como tem toda essa questão emocional envolvida, né? Eu acho que uma das coisas que eu não falei é que quando a gente pensa em casa de repouso ou instituição, a gente logo associa abandono, né? E é importante a gente pensar que o abandono não está onde a pessoa reside, né? Muitas vezes a pessoa está em casa e tem um certo abandono, até não por uma escolha dos familiares ou quem está do lado, né? Mas pelas questões de vida mesmo e por tudo isso que a gente levantou. Culturalmente no Brasil tem isso, né? Pela história da família, de como a gente evoluiu, mas muitas vezes a pessoa está abandonada em casa, né? Como muitas vezes vai ficar abandonada numa casa de repouso se não tiver esse cuidado, esse contato, a participação, né? E o respeito pelas condições que a pessoa está apresentando naquele momento. Eu coloquei o aspecto legal porque a gente, em experiência, né, no nosso serviço aí, já tivemos alguns problemas nesse sentido. Foi decidido por uma casa de repouso ou por um lugar para a pessoa ir e não conseguiu se fazer isso. Por quê? É considerado ilegal, né, o familiar consentir no lugar do idoso a ida para qualquer residência ou casa. Então, assim, se ele não assinar, a família não pode assinar por ele, a não ser que a família tenha a responsabilidade legal, né, e seja comprovado que ele tem um déficit ou alguma coisa nesse sentido, tá? Muitas vezes o paciente não contesta, a pessoa não contesta, ele vai, mesmo não assinando, ele percebe, ele tem a noção ainda, né, de que talvez seja melhor estar nesse local, então não acontece nada. Mas se a pessoa tem alguma restrição e não quiser, pode dar problema nessa hora, tá? É considerado, então, inaceitável, ilegítimo e ilegal que essa decisão seja tomada por coação, ameaça ou pressão, né? E aí, a gente está, de novo, com uma questão complicada. A gente sabe que tem uma situação de risco, mas a pessoa não quer. Como é que a gente deve agir? Acho que a gente tem alguns caminhos aí para estar percorrendo, né? E aí sim, eu vou falar um pouco dos outros recursos que existem e que a gente pode estar lançando mão numa hora dessa. Quando ele não está concordando, a gente vai ter que buscar algumas alternativas. Quando a gente fala em mobilização da família ou amigos, é tentar discutir isso mesmo abertamente com as pessoas que estão envolvidas com essa pessoa. Às vezes, uma questão simples, que é a divisão de tarefas, já ajuda o cuidador direto a poder estar lidando melhor e conseguindo lidar um pouco melhor com essas questões, né? E existem alguns recursos que vão poder estar ajudando nesse sentido, né? Até essa pessoa ou concordar ou ficar bem com essas alternativas mesmo. Alguns recursos privados, esses são os mais fáceis, né? A gente sabe que acaba tendo uma facilidade maior para poder estar conseguindo. É assistência domiciliar, onde existem grupos de pessoas que vão até a casa, enfermeiros especializados, passam o dia ou vão algumas vezes por semana, mas já consegue estar ajudando um pouco nesse dia a dia.
contratação de cuidadores especializados, que existem 24 horas ou em regime integral, enfim, de fim de semana, existem vários tipos aí, dependendo da contratação. Uma outra possibilidade são hospitais dias, né? Que lembra um pouco a escola, né? A pessoa vai, passa o dia, volta para casa à noite. Eu acho que também é um facilitador quando existem outros problemas envolvendo, né, os cuidados do idoso. Na área pública, a gente tem desde o atendimento primário, né, até os hospitais de alta complexidade, né? Nas unidades básicas de saúde, que é aquele primeiro item que está lá em cima, existem algumas que têm o PSF, que é o Programa de Saúde da Família, né? Ele não vai estar agindo integralmente, nem vai estar fazendo uma assistência domiciliar, nem esse tipo de cuidado. Mas eles podem estar indo regularmente na residência e fazendo avaliação no local. Então, isso é uma possibilidade, já ter algum tipo de ajuda nesse sentido. Normalmente, é um acompanhamento mais da parte clínica básica, né? Diabetes, pressão, enfim, esses tipos de problema. Foi criado há algum tempo o PAI, é um programa de acompanhamento do idoso. Ele ainda não está funcionando em toda a capital, tá? Ele funciona, tem algumas regiões que não tem. E aí eu pus aí uma notinha para a gente não esquecer o quanto é importante a gente estar atento a isso, porque esse tipo de programa, o que ele prevê? Ele prevê estar acompanhando os idosos nas suas residências. Ele prevê estar podendo levar em consulta, ele prevê estar dando uma ajuda nas questões de compra, de pagamento de contas, enfim. Ele tem um programa muito importante que poderia solucionar, acho que 50% aí de problemas que as pessoas enfrentam. Só que ele ainda é muito escasso. Então, tem regiões que não tem, uma outra região está acontecendo e está começando a ter uma evolução nesse sentido. Como é que a gente pode estar ajudando que isso aconteça mais rapidamente? Eu tenho uma situação que isso poderia me ajudar. Eu constato que na minha região não existe. O que eu faço? Eu posso estar notificando a promotoria do idoso. Hoje, a promotoria do idoso, ela está ligada à promotoria dos direitos humanos, né? E é ligada ao Ministério Público. O papel do Ministério Público, só para a gente lembrar aqui, né, é a garantia de direitos indisponíveis. Então, o idoso tem um estatuto, né, tem uma série de normas e tem uma série de leis que garante direito a eles, né? Até o direito da escolha de ir para uma casa ou não também é garantido por esse estatuto. A gente sabendo que não existe esse tipo de recurso, a gente faz essa notificação, a promotoria é ligada ao Ministério. Quanto maior número de notificação, quanto mais a promotoria souber da escassez desse recurso, pode estar acionando os órgãos competentes para que isso comece a acontecer. Então, só um lembrete, né? A gente, enquanto cidadão, poder estar prestando atenção nisso e poder estar aí buscando mesmo os direitos. Outros recursos disponíveis na área pública são os centros de referência de idosos. É um atendimento de saúde especializado, funciona mais ou menos como um posto de saúde um pouco maior, e a especialidade é geriatria. E ele abrange não só a questão da área de saúde, mas a questão preventiva, né? Então, tem grupos de idosos, tem grupos sociais, enfim, tem 2 em São Paulo atualmente, um na Zona Norte, um na Zona Sul. Então, o acesso também não é tão fácil, mas tem possibilidade, dependendo da região, passando pela unidade básica de saúde e sendo encaminhado para esse recurso que é mais especializado, tá? Os hospitais terciários, né, são aqueles hospitais que o paciente já passou no posto, mas o caso dele é mais complicado, foi encaminhado para a especialidade, mas requer ainda uma assistência mais especializada, e a gente chega nos hospitais terciários e quaternários. O HC aqui é um hospital
de alta complexidade. Então, quando o paciente é encaminhado para cá, é porque ele está necessitando de uma ajuda mais complexa. Alguns hospitais desse porte têm assistência domiciliar. Aqui, por exemplo, a gente tem o NAD, né? Tem critérios específicos, normalmente são para pessoas que estão acamadas, que não conseguem mais se locomover, enfim, tem todo um critério estabelecido, mas é um recurso também que alguns hospitais dispõem. Aí tem, eu acho que a gente tem muito aqui, né? Eu costumo brincar. A gente tem muito grupo da terceira idade para idoso saudável, né? Acho que tem muito por aí, né? Quando o idoso está doente, já fica um pouco mais complicado. Mas eu acho que também os centros de convivência, os grupos de terceira idade, em determinada fase é importante sim, né? Porque garante a pessoa poder estar socialmente se ampliando, garante ter um lazer, enfim, garante estar mais inserida mesmo no contexto social. Aí a gente chega, passamos por tudo isso, existem problemas indisponíveis, a gente não consegue estar, mesmo mantendo o idoso morando sozinho ou na casa da família, como é que a gente vai estar pensando na institucionalização? Os recursos públicos, a maioria deles é sujeitos à fila de espera, são sujeitos à fila de espera, e tem um número de vagas reduzidas, né? Essa é uma realidade que a gente ainda vive. Da área da saúde, a gente conta com alguns hospitais de retaguarda. E esses hospitais são acionados através da equipe de saúde, né? Não tem uma procura da pessoa direto para esses hospitais. É a equipe de saúde que vai estar avaliando o caso e vai estar pedindo essas vagas. E normalmente são para casos de pessoas acamadas, que não têm família, que têm dificuldades bem grandes e que não poderiam estar voltando para casa em função da questão da doença mesmo, tá? Existem também instituições filantrópicas e mistas, elas também são sujeitas à fila de espera e elas podem ser acionadas através de procura espontânea, né? As filantrópicas, a pessoa conhece, vai lá, conversa, vai entrar nessa fila de espera, vai ser avaliado. E também com acompanhamento aí de órgãos sociais. Não sei se vocês conhecem, o CREAS é o Centro de Referência Especializado do Assistente Social. E o CRAS é Centro de Referência Assistente Social. Cada região tem um CRAS e um CREAS. Qual a diferença entre os dois? O CRAS, ele vai lidar mais com questões preventivas, tá? Ele vai estar acompanhando e orientando as pessoas mais em questões preventivas. A área de atuação deles é bem ligada às situações de risco, de vulnerabilidade, mas com enfoque na prevenção. Já o CREAS, ele vai trabalhar em situações de risco. Tanto que assim, onde o idoso se encaixa aí? Ele se encaixa no CREAS, que é o especializado. Por quê? Porque ele tem uma série de direitos que precisa ser garantido. Então, entre os dois, quem vai estar acompanhando, orientando, é o CREAS, mas a porta de entrada é o CRAS, que vai estar avaliando essa questão. Existe uma maneira preventiva de lidar? Existem algumas questões que ainda podem ser feitas? Se não tiver, vai ser encaminhado para o CREAS e o CREAS vai estar orientando e vai estar acompanhando esses casos de risco. Bom, na institucionalização, já vimos todos os passos, estamos prestes a optar por isso, né? Por todas as contingências aí já levantadas. O que a gente vai ter que considerar? Isso também muitas vezes acontece. A gente já teve experiências de pessoas que optaram pela casa de repouso e o período, a primeira semana, os primeiros 10 dias, a família já estava querendo desistir, já estava pensando, não, eu não vou conseguir, meu parente não vai conseguir, eu vou tirar, não está dando resultado.
A gente precisa lembrar, gente, que é um momento de mudança radical de vida, né? É assim, é uma separação, não é uma separação né, de nunca mais se ver, mas é uma separação dos seus costumes, do seu dia a dia, dos seus familiares que não vão estar mais ali do seu lado, né? A pessoa vai para um ambiente desconhecido, né? Ela vai estar se deparando com pessoas que ela não escolheu conviver, né? Então, essa chegada e esse período de adaptação é muito difícil, né? O que pode estar ajudando um pouco nisso? O apoio da família, e se puder, alguns lugares até permitem você ficar um pouco mais, ou ir em vários momentos do dia, ou poder estar junto em algumas situações, né? E o diálogo com os profissionais do local. Uma coisa que a gente costuma dizer que é importante, às vezes parece uma coisa boba, né? Fazer uma lista daquilo que é mais importante para a pessoa, de como ela tem, né? Como ela vive até ali, quais os costumes que ela tem, o que ela de fato precisa, não só em termos de saúde propriamente dito, medicação, mas daquilo que ela precisa, que faz falta para ela, né? Às vezes um objeto, alguma coisa. Fazendo essa lista e indo conversar com os profissionais desse local. O que a gente precisa ficar atento quando tiver, e aí vamos fazer uma ponte aí, né? Eu elenquei tudo junto, né, dessas questões para a gente estar prestando atenção. Algumas têm escolha, né? Se for uma casa do setor privado, você vai poder escolher, visitar, enfim. Outras não vai ter tanta escolha. Mas eu acho importante ficar atento, sim, né, do funcionamento do local e dessas questões, para poder até indo conversar, para poder até, em algum nível, poder transformar alguma coisa que possa ser transformada lá dentro, tá bom? Então, assim, ficar atento, horário da visita. Eu costumo falar para as pessoas, visita tem que ser liberada, né? O fato da gente poder chegar a qualquer hora, o fato da gente ter livre acesso, eu acho que dá uma tranquilidade muito grande para o próprio idoso e para a própria família, né? Então, é um item importante, né? Você ter uma visita uma vez por semana, dá uma sensação muito, né? Parece que você está meio que engessado e cria algumas fantasias, não é verdade? Porque a gente não sabe direito o que está acontecendo, por que tem que ser só naquele dia. Então, eu acho que é uma coisa interessante para estar prestando atenção. Perceber se o local leva em conta e mostra respeito à privacidade daquela pessoa, né? Na medida do possível, é claro, né? Dependendo da situação em que se encontra aquela pessoa. A questão da higiene, como é vista, né? A questão da correspondência, como ela é tratada, de poder telefonar, das próprias relações familiares, como é que eles lidam com isso no dia a dia. A igualdade na prestação dos cuidados, eu acho que é uma coisa que a gente precisa estar percebendo quando já está ali, né? Como é que é isso? Todo mundo é tratado igualmente, todo mundo tem acesso às mesmas coisas, né? Quais os profissionais disponíveis que aquele local tem? Com o que pode se contar, né? O funcionamento noturno, isso também a gente já teve casos, né? De repente, algum problema no meio da noite, quantas pessoas estão ali? Se tiver necessidade de uma emergência, como é que aquele local lida com essa questão da emergência? Primeiro chama a família, depois toma providência, primeiro toma providência, depois vai chamar a família. Eu acho que essas coisas é importante também estar bem atento. Perceber os regulamentos internos e as normas de funcionamento, para poder estar conversando isso com a pessoa que está chegando, né? E poder estar discutindo isso com ela. Olha, vai funcionar assim, de agora em diante a gente vai ter que estar cumprindo algumas normas, né? Porque a convivência com outras pessoas acaba exigindo isso de alguma maneira. O horário das atividades também é uma coisa importante para a própria família poder se programar. Aquela atividade é importante para ele, então de repente eu não vou nesse horário, eu procuro estar
né, fazendo uma mediação e vendo, ou quais as atividades que eu posso estar participando enquanto familiar junto. Isso também é uma coisa que é interessante, que alguns lugares conseguem fazer. A questão do contrato, né, quando for da área privada, prestar bastante atenção, estudar e expor as condições que gostaria que tivesse já ali no contrato, tá ok? O quadro de colaboradores, a maioria das casas tem colaboradores não contratados, né? Então, quais são esses colaboradores, o que eles fazem, qual a responsabilidade de cada um, até para as questões que a gente tem dúvida, ou que tem alguma coisa que não está gostando muito, saber com quem está conversando, né? Ir direto naquela pessoa e poder estar modificando algumas questões. Conhecer o responsável legal, saber quem legalmente responde por esse lugar, né? Quem que é o responsável, né, pelo local. A gente já falou um pouquinho, mas eu acho interessante lembrar, né, a possibilidade de levar objetos pessoais, né, porque cada um de nós tem a nossa história, né, então tem coisas que são muito caras para a gente, né. Se existir essa possibilidade, eu acho que é uma maneira de também na adaptação facilitar essa convivência, né. Então, se tem um quadro que eu gosto muito, que significa que eu ganhei de alguém, ou então tem uma corrente que eu nunca me separei porque tem um valor afetivo, porque então a possibilidade de poder estar levando essas coisas. E às vezes até móveis, né, que acompanharam a pessoa a vida inteira, né, e que já seria uma maneira de estar aliviando um pouquinho essa mudança. Uma coisa também importante para saber, se for necessária deslocação, como é que é o procedimento da casa? Tem transporte, não tem transporte? Se a pessoa puder estar saindo algumas vezes sozinha, como é que isso dá? Tem que falar com quem? O próprio paciente? A gente, como fica sabendo disso? E se a pessoa não puder estar saindo, quais as medidas de segurança que essa casa oferece? Isso também é importante estar percebendo nessa hora. Se houver filas de espera, quais os critérios, né? Como é que funciona essa fila de espera, né? Quais os critérios são adotados pelo local? Isso também é uma coisa bem legal que alguns locais estão fazendo também, que é a possibilidade de admissão por um período experimental. Então, ficar um período, ver se a pessoa realmente se adapta, né? Antes de ter um contrato formal ou de já ficar com uma vaga que muita gente está esperando. Saber se isso é possível. Vamos experimentar, vamos ver se funciona, né? Vamos ver se a pessoa se adapta, porque muitas vezes a pessoa não se adapta numa casa de repouso, mas pode se adaptar em outra, né? Dependendo do que é oferecido no local e de como são trabalhadas as questões. Listar os bens da pessoa, eu acho que isso, né, só tomar um cuidado, inclusive as roupas, e verificar a possibilidade se existe um local adequado para ser guardado objetos de valor, né, que entra um pouquinho naquela questão do que a pessoa poder levar, né, que tem a preço. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas é muita coisa, né? Mas eu acho que mais do que essa questão é a questão emocional mesmo, né? Dessa decisão, de como está lidando com isso, de como está podendo buscar outras alternativas, né? E de como poder estar minimizando, se for o caso, de chegar a essa conclusão. Para terminar, eu pus uma frasezinha que eu escutei numa palestra que eu fui, né? E que a princípio eu falei, nossa, mas isso é uma coisa tão óbvia, né? Acaba sendo tão... Mas depois a gente para pensar e fala... o idoso vive no futuro de cada um de nós, né? Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente pensa muito pouco nisso, né? A gente pensa muito pouco nessa construção. Mas na realidade a gente está construindo isso agora, nesse momento, né? Nesse momento a gente está construindo o nosso idoso, né? E quando a gente começa a pensar um pouco nisso, refletir um pouco nessa construção das nossas escolhas, das nossas relações, né? Daquilo que a gente está fazendo no dia a dia,
Quando a gente olha para o idoso que está do lado da gente, parece que a gente tem uma compreensão diferente, né? E isso ajuda não só a gente estar se preparando, mas como estar lidando com a pessoa que está do nosso lado de uma maneira que a gente às vezes não consegue compreender ou enxergar. Então acho que era esse o recado, né? A gente trocou aí as aulas, espero pelo menos ter conseguido estar respondendo alguma questão sobre esse tema, né? Estavam esperando o outro e estamos aí abertos às questões.